Hoje nossa discussão passa pelo tema sobre a questão da caridade. Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto muito discutido dentro da literatura espírita. Nós vamos encontrar isso de maneira muito detalhada dentro do Livro dos Espíritos, aonde a discussão sobre o amor ao próximo e mais especificamente a caridade se apresenta como um elemento essencial dentro do comportamento daquele que descobre as verdades do Espírito. A caridade, ela se apresenta dentro do texto da doutrina espírita como sendo o antídoto do egoísmo, o oposto do egoísmo. Como que eu faço para combater o egoísmo que existe dentro de mim? A caridade, que é o quê? Sair de dentro de mim para ir ao encontro do outro. Isso é muito importante para que a gente consiga manter a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com o sagrado, porque a partir do momento em que o espírito se prende, ele se volta apenas para si mesmo, que se tranca no seu egoísmo, ele fica muito mais frágil do ponto de vista espiritual e, consequentemente, começa a experimentar uma série de dores. Existe, inclusive, algumas colocações dos espíritos de maneira muito interessante sobre tudo isso. Nós temos uma grande quantidade de pessoas hoje que estão vivendo processos depressivos, processos de solidão, sensação de vazio existencial, desejo de sumir, de desaparecer, desinteresse pela vida. E todas essas circunstâncias, elas estão calçadas exatamente na percepção de que a vida parece não ter sentido. A vida parece não ter mais objetivo nenhum. E de onde vem esse sentimento de que a vida parece não ter mais sentido? É porque o ser humano trouxe para a vida material todas as suas perspectivas. A nossa sociedade atual, ela tem um processo de descrença muito grande. No passado, a religião estava mais próxima de nós. Ainda que ela tivesse uma série de defeitos, as pessoas tinham mais fervor religioso. Então, elas tinham mais força diante da provação. Elas suportavam melhor a frustração que a vida lhes impunha. O homem se sentia, por conta da sensação da religião ao em redor de seus passos, mais esperançoso com relação ao futuro. Mas a retirada da religião das nossas vidas roubou de nós a sensação de dias melhores, roubou de nós a esperança. E nós nos tornamos assim amargos, tristonhos, depressivos, desesperançados e, consequentemente, almas que somos mais fragilizadas ao processo da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico e de uma série de transtornos existenciais que nós encontramos na atualidade. Tudo isso em função do quê? Em função do processo ao qual o ser humano se entregou de se distanciar da relação com Deus. Na medida em que nós nos distanciamos e que nos tornamos mais frios em relação aos aspectos dessa conexão com o divino e com o sagrado, nossas almas se sentem muito mais inseguras. Além de nós perdermos a esperança, nós perdemos também a segurança de dias melhores. Nós temos medo de viver, medo de nos relacionarmos com as pessoas, medo da vida. E esse medo nos faz ficarmos como que reclusos, temerosos de conviver com os outros, e nós então nos trancamos dentro de nós mesmos e fugimos do contato com os indivíduos. Por conta dessas circunstâncias, além de nós perdermos a esperança, nós perdemos também a capacidade de sentirmos Deus próximo de nós. Então, perdemos a esperança, perdemos a segurança nos nossos dias. E aí, por conta dessa desconstrução da fé nos nossos dias atuais, além de perdermos a esperança,
além de perdermos a nossa segurança diante da vida, nós começamos a pensar assim: ah, mas se Deus não existe, então não tem mais regra para eu obedecer. Eu não sou mais obrigado a fazer nada. Eu faço aquilo que a minha cabeça manda, porque eu não tenho mais que obedecer a ninguém, não tem mais regra para mim. Eu faço o que a minha cabeça disser para fazer. Eu vou afrontar aquilo que está colocado no mundo. Eu vou partir para o mundo, eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Então, na hora que a gente movimenta as nossas existências distantes da fé, nós matamos as três filhas da fé: a esperança, a segurança e a temperança. Nós nos tornamos pessoas extremamente vocacionadas para os excessos. Passamos a beber mais, a nos drogar mais, a termos uma vida muito mais próxima da promiscuidade, a afrontarmos as pessoas, agredirmos nas redes sociais, falarmos de ódios e não sermos mais pessoas que temos algum tipo de receio, não posso falar isso, que vai agredir alguém, não posso falar isso, porque de repente, se eu disser isso, Deus não vai se agradar. Então, esse distanciamento produziu essa nossa sociedade profundamente infeliz que nós conhecemos nos dias de hoje. São esses os dias complicados que nós estamos vivendo. O homem seco no sentido da sua relação com o Criador, distante da fé, distante dessas conexões, ele vive hoje quadros bastante dolorosos, tristes, com relação à sua própria existência. Estamos todos nós, de uma forma direta ou indireta, cercados de indivíduos em processos depressivos e profundamente angustiantes. Para se ter uma ideia, hoje, na nossa humanidade, 4,6% das pessoas no mundo são depressivas. E no Brasil, esse número é de 5,2%. Então, em relação à média mundial, no Brasil nós temos um percentual ainda mais elevado de pessoas que vivem o processo depressivo, que é, no fundo do fundo, um esfriamento da relação da certeza da proteção de Deus. Quando algo roubou de nós a certeza de que nós não temos mais Deus para nos cuidar, que noite escura se abateu sobre as nossas vidas, que dias sombrios nos aguardam, porque nós temos, por conta disso, um muro diante de nós. A morte significa o fim de tudo. Nossas existências seriam, na verdade, o quê? Seriam o envelhecimento e o desaparecimento com a morte. É uma perspectiva profundamente dolorosa, a notícia infeliz que o materialismo tenta nos impor e tenta transferir as alegrias dos homens para a vida presente. Nós ficamos, então, ansiosos para sermos felizes aqui na Terra. Então, eu tenho que ter tudo do melhor. No Facebook, eu tenho que aparentar ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, ter uma família linda, tudo perfeito. E nós corremos atrás de tudo, de tudo, de tudo que possa dizer ao mundo que eu sou feliz. Por quê? Porque todas as expectativas de felicidade vieram para a vida terrena. Não há mais o que esperar na vida futura. Então, os seres humanos ficam profundamente mais agressivos do ponto de vista da sua felicidade na Terra, porque eles entendem erroneamente que a vida é só o que se enxerga no espelho. E por conta disso, promovem um conjunto de dores intermináveis, resultando nessa quantidade de indivíduos que nós temos hoje, frágeis, tristes, acabrunhados diante das dores que o mundo apresenta para nós. Por que o Brasil apresenta um número maior de depressivos do que a média do mundo? Apresenta um número maior de depressivos porque a nossa sociedade não tinha esse modelo. Os outros países, eles já possuem uma matriz mais materialista de vida. Eles possuem uma ética materialista que lhes indica que, mesmo não existindo Deus, tem que fazer o bem. Mas no Brasil, as ideias sobre como do que deve fazer está muito calçada na ideia de Deus.
Deus é um elemento muito central na nossa sociedade. E quando ele foi arrancado, o brasileiro, a mente do brasileiro, tem dificuldade de estabelecer regras de conduta distante da figura do Criador. E isso tem gerado todo esse mar doloroso que nós estamos encontrando na nossa sociedade. A grande pergunta é: o que fazer para que nós consigamos retornar ao eixo? O que é que nós podemos fazer para reequilibrar as nossas vidas? Porque do problema nós já estamos fartos de saber. Nós estamos fartos de saber que o mundo e o Brasil está cheio de depressivos, cheio de pessoas desistindo da vida, cheio de indivíduos que, de certa maneira, não encontram mais razão para propósitos superiores no seu existir, cheios de dores, cheios de desesperança. Qual é o remédio para isso? O que eu posso oferecer às pessoas para que a gente consiga sair desse estado de alma? E o que se descobriu em relação a isso? O que a doutrina espírita nos fala e que a ciência vem em nosso favor reforçar essas ideias? Descobriu-se o seguinte, que quando eu me encastelo na minha tristeza, na minha depressão, na minha sensação de abandono de Deus, na ideia falsa de que Deus teria me abandonado, eu como que fecho os meus canais de mediunidade para me conectar aos bons espíritos. O meu dom de me conectar àqueles que me protegem diminui. Eu fico mais frágil porque a fé, o instrumento que me conecta com Deus, está com problemas. É como se tivesse sido quebrado o canal que nos liga com os nossos mentores. E, consequentemente, as nossas energias elas ficam muito mais próximas daqueles que nos fazem o mal, dos nossos obsessores, dos nossos perturbadores, ampliando ainda mais o processo de sofrimento que a humanidade sofre. Então, veja, isolar-me no egoísmo, na minha dor e na minha tristeza, fecha os canais para cima, abre os canais para baixo. Então, os obsessores têm muito mais acesso a mim, têm muito mais acesso. A quebra da fé provoca uma abertura muito maior para os fenômenos obsessivos que vão arrastar os indivíduos, muitas vezes, até o próprio suicídio. Nós precisamos fazer alguma coisa para reverter esse fenômeno e reaquecer a fé, religar o homem de novo a Deus, promover nele o reacendimento das esperanças. Como fazemos isso? Está dito na obra Ceareiros de Volta que a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Então, quando eu me credencio na obra do bem, eu tenho como consequência a fé. Então, veja só, a fé é a recompensa que Deus reserva para todos aqueles que se credenciam na obra do bem, para todos aqueles que desejam fazer o bem. E isso é muito interessante, porque a caridade vai fazer um determinado fenômeno muito curioso em nós. Quando eu pratico a caridade, que é fazer a obra do bem, eu ganho fé. Como que funciona isso? É algum tipo de mecanismo de paga em que Deus fica dizendo assim: olha, você fez o bem, então eu vou te dar mais fé. Você não fez, eu não vou te dar fé. Não funciona desse jeito. Mas a ciência está descobrindo o seguinte, que quando eu, por algum motivo, faço o bem a alguém, quando eu me movimento na direção de fazer o bem a alguém, ao fazer o bem ao outro, eu sinto um prazer. O prazer de fazer o bem, o prazer de ser útil, o prazer de ajudar o outro. Quando eu me movimento para fazer isso, eu faço exatamente a movimentação contrária ao processo depressivo. Porque no processo depressivo, o que acontece?
eu digo, eu sofro mais do que todo mundo. Ninguém sofre mais do que eu. E eu não tenho condição de ajudar ninguém. Então, eu me encastelo e fecho os canais. Se eu fizer o processo inverso e disser, eu vou ajudar alguém. Quando eu estendo um prato de sopa, quando eu faço algo de socorro a alguém, que pode ser 1 litro de leite, um prato de sopa, um farnel, ou nada material, em que eu entrego ao outro um sorriso, um olhar, um momento de conversa, que eu digo, senta comigo, vamos conversar, vamos bater um papo. Quando nós oferecemos ao outro um pouco de nós, sem que nada de material seja oferecido junto, nós sentimos em nós, e a ciência está chegando a essas conclusões recentemente, uma onda de prazer invade a criatura humana. Quando essa onda de prazer nos toma, substâncias químicas operam dentro do nosso corpo, entre elas uma substância chamada ocitocina. E junto com a ocitocina, a noradrenalina, a adrenalina do prazer. Então, quando eu faço algo por alguém, a ocitocina circula nas minhas veias, a noradrenalina também circula. E o espírito, o encarnado, a pessoa, experimenta um prazer de fazer o bem. Então ela diz: olha, foi gostoso. Fazer o que eu fiz fez eu me sentir bem. Então, ao se movimentar para fazer o bem, eu experimento algo que me diz: se eu fizer de novo, eu vou sentir novamente. Aí eu volto a fazer o bem para voltar a sentir aquelas energias positivas. E, portanto, num processo de um círculo virtuoso, eu vou fazendo e vou recolhendo o benefício do bem que faço. E ao recolher esse benefício, o meu coração vai se enchendo de uma energia que eu não sentia mais, de um prazer que eu havia esquecido como era, de uma alegria interior que eu já não estava mais sentindo, porque eu só tinha desesperança. E na hora que eu me movimento na direção do bem, os meus canais, os meus instintos que me ligam à percepção de que alguém está tutelando a minha vida, eu sinto que isso está funcionando de maneira mais efetiva na minha vida. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou experimentando fazer o bem, vou sentindo um prazer, e esse prazer vai abrindo os canais que estavam fechados. Então, não é que você ganhe a fé como recompensa imediata. Não. Eu sinto um prazer, e esse prazer permite que os mentores acessem a nossa mente. Quando os mentores acessem a nossa mente, nós vamos perceber que as nossas almas vão se enchendo de uma alegria, de uma percepção de que nós estamos tomados por uma energia nova. A energia nova é a certeza de que algo nos protege. Não importa se você está chamando esse algo de Deus, de universo, de natureza. Tem umas pessoas que dizem assim: o universo conspira a nosso favor. Linda frase. Pois é, pode chamar de universo, não tem problema. O importante é você sentir que você faz parte de algo muito maior e que esse algo maior atua envolvendo você e levando você na direção de uma percepção maior da vida. É essa releitura que conecta o homem ao divino e ao sagrado e que liberta o homem do processo depressivo. Em síntese, como que eu faço para sair do processo de depressão? Meu Deus, o que eu posso fazer para combater a tristeza que toma minha alma? O que eu posso fazer para ajudar minha filha que está num processo depressivo? Ofereça para ela ou para você a oportunidade de ser útil. Faça algo por alguém. Não se condene a ficar trancado no quarto esperando que alguém venha do céu para curar as nossas almas. Faça você o processo de terapia.
Se é você que passa pelo fenômeno da depressão, experimente sair para fazer algo em favor do próximo. Quando o nosso processo de depressão não está muito avançado, a gente consegue com mais facilidade sozinho tomar essa decisão e reconectar-se à vida, preenchendo as nossas almas e nos dando a sensação de que nós estamos ligados ao sagrado, ao divino, com a nossa fé robustecida. Mas quando a gente já está com a nossa depressão mais avançada, depressão moderada ou depressão profunda, nós vamos precisar de ajuda. É muito difícil, mas não é impossível, mas é muito difícil, que alguém num processo de depressão profunda saia sozinho para procurar fazer algo por alguém na expectativa de se reconectar a Deus. Muito difícil. Então, se você tem alguém em casa que tem esse tipo de situação, está depressivo num grau avançado, promova para essa pessoa a possibilidade de que ela se sinta útil. Não deixe que ela se abandone a si própria no fosso do seu sofrimento. Atue para resgatar a criatura de dentro do lugar onde ela se encontra. Oferecer a ela que ela faça algo por alguém é muito importante. É fundamental. Para quem tem pessoas em casa em processo depressivo, algumas dicas de relacionamento. Ponto número 1. Não ignore a pessoa dentro de casa. Não passe e diga, estou depressivo de novo. Passar direto. Não ignore. Se você ignorar, a pessoa piora. Ponto número 2. Não supervalorize a pessoa em depressão. Não chegue da rua, vá direto para o quarto da pessoa e diga, oh meu Deus, a minha filha depressiva, oh meu Deus, minha filha, oh meu Deus, e aí fica alisando a menina e alisa e quer deitar junto, quero dormir com você hoje, minha filha. Não faça isso. Se você mostrar para ela que você se preocupa demais e que não está dando atenção aos outros da família em função da doença dela, ela vai aprender que se ela ficar curada, ela vai ter menos você. Então, se ela ficar doente, é muito bom. Ela vai perceber na sua atitude um estímulo reforçador. Então, o que a gente tem que fazer? Meio termo. Nem ignorar e nem querer passar muito tempo com a pessoa. Passe com ela um tempo, mas não fique a noite inteira. Orientação número 3. Entre no quarto para conversar, mas saia. Não fique lá dentro a noite toda. Ali é o local de conforto dela. Saia e tire a pessoa de dentro para fora. Recolha esse indivíduo que está sofrendo e traga para fora. Então você vai entrar, vai, mas tem que sair. Orientação número 4. Tire a pessoa para fazer alguma coisa fora do quarto. Você sai e, se possível, tire ela junto. Não deixe ela lá dentro. Não faça assim. Entrei, conversei, fui embora e deixei a criaturinha lá dentro. Não. Ao sair, tente trazer. Utilize a sua entrada no quarto como a isca que vai entrar para fisgá-la e puxá-la para fora. Orientação número 5. Para tirar a pessoa, traga a pessoa para fora com um propósito. Não diga assim, minha filha sai desse quarto, não fica aí dentro. Ela não vai sair. Não tem nenhum motivo. Dê uma razão para ela sair. Diga assim, eu vou fazer tal coisa e eu quero que você venha me ajudar. Então, ela vem fazer junto com você. Então, você dá um motivo para que ela saia e inventa alguma coisa para fazer. Vai arrumar um quarto, fazer um bolo, vai fazer uma sopa, vai varrer a casa, sei lá, você vai fazer alguma coisa e está pedindo a ajuda dela. Eu vou fazer a lição do teu irmão, vem comigo, me ajuda a fazer a lição junto. Então, você vai acompanhar junto com ela. Quando você sair de manhã, dá uma olhada na roupa que a pessoa está usando. Quando você voltar no final da tarde, observe se é a mesma roupa. Se ela trocou de roupa, tomou banho, ela não está tão mal. Se ela está com a mesma roupa, ela nem sequer está se cuidando mais. Fique atento, porque isso é um grave sinal de fragilidade emocional. A gente usa esse instrumento para medir o nível de intensidade do processo depressivo que a pessoa está. Então, você vai lá e tira a pessoa. E quando você tira para que ela faça alguma coisa para alguém.
caridade. Você tira o ser humano para que ele seja útil a outra pessoa. Por quê? Porque só através da caridade, só através de fazer algo para outra pessoa, os sentimentos de emoção vão se transformar, libertando a criatura do processo depressivo que ela se encontra. O que eu quero dizer com isso, na verdade? É que a gente precisa envolver as pessoas para que elas se sintam úteis. Então, quando eu digo, vamos fazer um bolo, esse bolo que você vai fazer tem que fazer no sentido de ser um bolo que envolva outras pessoas. Olha, fazer um bolo para a tua avó, ou fazer um bolo lá para a escola. Tem que fazer algo que ela sinta que ela está fazendo algo para alguém. Olha, vamos fazer uma sopa lá para o centro. Vem ajudar, corta o legume enquanto eu faço isso. Então, ela tem que sentir que ela está sendo útil para outros, para que ela sinta o prazer de ajudar as pessoas. Orientação número 6. Não dê missões sozinha. Não diga assim, olha, amanhã você vai sair do quarto e você vai fazer um bolo. Quando chegar, vai encontrar o bolo pronto. Não vai achar o bolo pronto. Ela não faz nada só. Depressivo não faz nada sozinho. Se fizer, está muito leve a depressão. O que fazemos, a gente traz a pessoa conosco. Então você tem que fazer com que ela sinta junto com você o prazer de fazer o bem. Traga a pessoa com você. Vai fazer uma atividade? Leva ela junto. Nossa mensagem de abertura estava falando exatamente sobre isso. Estava comentando da gente, uma vez por semana, pegar a família para fazer alguma atividade em prol de alguém. Então, se você tem alguém em casa que está depressivo, procure envolver essa pessoa para fazer algo pelos outros. Gente, se a pessoa que está em processo depressivo não se movimentar para fazer nada por ninguém, esses canais superiores vão fechar. Você não pode deixar o canal fechar, você tem que fazer o canal abrir. Então, ela precisa fazer algo por outro alguém para que ela se sinta capaz, para que a percepção de que ela é útil às pessoas domine a mente dela e ela não fique com a sensação de que ela está condenada a ser um peso para as pessoas. Isso é muito importante. Então, na dinâmica daquilo que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, nós temos que cuidar nesse sentido, para que as pessoas se sintam chamadas a não ficarem no fosso do seu processo depressivo. E família é exatamente para isso, para que um socorra o outro. Não vale o raciocínio para quem já conhece o Espiritismo de que quem é perturbado é meu irmão e não sou eu. Se a família tem alguém que tem fragilidade, todos estão inseridos nesse drama. Os dramas emocionais, eles pertencem ao grupo familiar. Tudo bem que eles pertencem mais a uma pessoa, mas se estamos em família, é para que nós consigamos uns ajudar aos outros. É na família que nós vamos exercer o papel de socorrer mutuamente uns aos outros, construindo assim a capacidade de nós, através do amor ao próximo, da caridade, o fenômeno de libertação das nossas almas dos conflitos que a gente tem para passar. É muito comum nos ambientes espíritas, quando se fala sobre caridade, as pessoas pensarem logo na caridade no sentido de fazer algo em prol de outras pessoas, né? Eu vou fazer a caridade. O que é a caridade? Não, você vai fazer algo em prol de uma comunidade, em prol de alguém. E a gente esquece a própria família desse processo de socorro aos que padecem. E neste sentido, existe uma mensagem que está contida na Revista Espírita, de 1865. Ela está no fascículo de agosto, do mês de agosto. E se você pegar aquela publicação da Revista Espírita da edição da FEB, está na página 340. Vá lá e procure. Chama-se A Chave do Céu. Nesta mensagem, que é assinada por Lacordaire, ele fala sobre a caridade e fala sobre a família. Ele diz que nós nos equivocamos muito quando a gente ouve falar de caridade e pensa que por conta disso a gente tem que fazer caridade aos outros, tem que ajudar as pessoas.
do lado de fora do lar antes dos familiares. Ele disse, não. A família tem que ser o primeiro espaço para oferecer a caridade. E socorrer alguém em casa que está em processo depressivo é uma das formas de nós exercermos a caridade dentro de casa. E nessa perspectiva, a obra, essa mensagem, ela fala de 5 degraus que são oferecidos como os degraus da caridade. No primeiro desses degraus, que seria o degrau mais elevado, onde estariam efetivamente as experiências mais importantes e para os quais nós deveríamos dar as nossas maiores atenções e sermos o mais caridosos possível, entendendo-se aí caridoso como o dom de amar e de procurar acolher, diz a mensagem, é com os nossos cônjuges e filhos. Não precisa ninguém se assustar. Mas os primeiros a quem nós devemos prestar a nossa capacidade de amar e de socorrer é com mulher, esposo e filhos. Nossos cônjuges e filhos têm que ser os primeiros a receber de nós toda a atenção. Porque não fazia nenhum sentido, né? Deus oferecer para nós uma família, botar todo mundo perto da gente, a gente não tem que conviver. Imagine que a gente forma um lar, mas eu não tenho que conviver com esse, tenho que conviver com os outros, porque esses aqui não servem. Então Deus errou. Deus errou, porque Deus deu para nós pessoas que a gente não tem que conviver. Mas os processos depressivos, processos de síndrome do pânico, de ansiedade que a gente tem é dentro de casa. Então, o primeiro espaço onde a gente vai desenvolver a nossa capacidade de amar é com cônjuges e filhos. São esses os primeiros aos quais nós temos que oferecer os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores formas de trabalhar as nossas emoções. Esse é o primeiro degrau. Depois a gente fala do segundo degrau. Ele diz que tem um segundo degrau e que, às vezes, este segundo degrau pode ocupar o lugar do primeiro. Opa, é o segundo, mas às vezes pode ficar acima do primeiro. É o segundo que, às vezes, passa na frente. Qual seria o segundo degrau? Diz Lacordaire na mensagem. No segundo degrau estão os autores dos nossos dias. Quem são os autores dos nossos dias? Aí ele explica. Aqueles que vos cuidaram, vos alimentaram, vos protegeram e cuidaram de você quando você estava nos primeiros dias da existência. Mas esse é meu pai e minha mãe. Por que ele chama autores dos vossos dias? Porque pode ser uma madrinha, pode ser um tio, pode ser um avô. Foi aquele que cuidou de você. Não necessariamente o pai biológico, mas aquele que cuidou de você. Então diz lá, do segundo degrau, que pode assumir a condição de primeiro, que às vezes a gente é solteiro, está quem? Os autores dos vossos dias, aqueles que vos protegeram, vos cuidaram, vos alimentaram nos primeiros dias da existência. Aí depois diz, o vosso pai e a vossa mãe, que às vezes não é o pai e a mãe, mas é só para a gente entender o que ele quer chamar de autores dos vossos dias. Então veja, as primeiras pessoas a quem eu tenho que me preocupar, cuidar, amar e proteger, meu cônjuge e meus filhos. Segundo, meus pais, os autores dos vossos dias, minha avó, minha tia, sei lá, a criaturinha que cuidou de mim quando eu nasci e a quem eu devo a gratidão de ter sido meu cuidador. Terceiro degrau, diz a mensagem, os vossos irmãos consanguíneos. A gente, depois que casa, se distancia tanto dos irmãos consanguíneos, né? Mas a mensagem diz que o terceiro degrau são eles, os vossos irmãos segundo a carne. Aqueles que Deus nos deu, que participaram da nossa infância e que depois que crescem, não podemos perder a capacidade de cuidar deles, de protegê-los, de nos preocuparmos, de fazermos a caridade.
porque isso é importantíssimo. Às vezes, o frágil, o depressivo, o difícil é meu irmão, minha irmã, consanguínea, e o meu papel é cuidar, não é ficar brigando, discutindo, teimando, mas é cuidar das pessoas. Nesses dias de hoje, em que as famílias estão ficando até mais distantes, não nos esqueçamos dos nossos irmãos segundo a carne, os nossos irmãos de sangue, para que a gente também tenha um tempo para cuidar deles também, para que nós não sejamos apenas pessoas que se interessam pelos que estão fora dos nossos laços consanguíneos, porque temos responsabilidades também. Ah, mas ele é muito chato. Exercício de amor, exercício de paciência. Ah, mas eu não suporto. Exercite. É para exercitar, para que a gente vença o nosso desamor. Mas ele é muito chato. O problema é dele. O que não pode é você se deixar contaminar pela chatice dele e ser alguém também com dificuldades de relacionamento. Quarto degrau da caridade, os amigos do coração. Os amigos do coração, ou seja, aqueles que a gente elegeu para serem a nossa família espiritual na Terra. Nós temos um dever de cuidar dos nossos amigos, saber se os nossos amigos estão bem, se eles não estão bem, se eles estão depressivos, se eles não estão. Cuidar, gente, a gente tem que cuidar uns dos outros. Nesse tempo de pandemia, tem que cuidar das pessoas. Cuidar, nós temos que exercitar amor. Porque se eu ficar, não estou nem aí para nada, a gente vai secando, 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 vai deprimir, viu? Não estou rogando praga para ninguém. Mas quem não está preocupado com o cônjuge, não está preocupado com os filhos, não está preocupado com mãe, com pai, com irmão e com os amigos, está preocupado só consigo mesmo, abra seu olho, viu? Porque quem se preocupa só consigo cai no fosso do egoísmo. E para pegar uma depressão não custa nada, tá? Então, é a busca do outro, o exercício do amor ao outro, que move as minhas emoções, que mobiliza os meus sentimentos e me promove a condição de me sentir parte integrante da criação. Quarto degrau, portanto, os amigos do coração. E o quinto degrau? No quinto, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Nós invertemos a pirâmide. Nós pegamos a pirâmide da caridade e botamos de cabeça para baixo. Nós estamos cuidando primeiro dos pobres e esquecendo da família. Nós precisamos cuidar dos pobres? Sim! Claro que sim! É imperioso cuidar dos outros. Mas é essencial cuidar das nossas famílias também. Não é cuidar no sentido de ser igual um leão para que ninguém chegue perto. Não é isso. É cuidar no sentido de amar. É cuidar no sentido de se importar. É cuidar no sentido de dizer aos outros que nós os amamos. É sacrificar-se pela família. É oferecer o coração a eles. É dizer aos nossos cônjuges: eu amo você. Você é muito importante para mim. A sua ausência me faz muita falta. Eu adoro estar ao seu lado. Eu quero envelhecer com você. Você foi um grande presente que Deus me deu. Ah, mas o meu cônjuge não é assim. Ele é seco, ele é amargo. Se ele é assim, não revide. Não dê o troco. Não dê coice. Porque se você der um coice, ele vai dizer a mesma coisa que você está dizendo. Ah, minha mulher é assim. Ela me ataca, por isso que eu dou um coice nela. Então, se um der um coice no outro, o outro vai justificar que ele dá o coice porque o primeiro deu um coice. Então, a gente tem que desarmar isso. Como? Primeiro, parando de agredir. Parando de agredir. E exercendo pequenas gentilezas dentro de casa. Não precisa ser coisas. Se você tem uma relação difícil com o marido, não adianta você chegar do dia para a noite e falar: meu bem, eu amo você demais, você é a razão da minha vida. Vai soar falso. Então, o que a gente faz? A gente começa com pequeninas gentilezas. Você faz uma coisa assim: eu fiz uma coisa que você gosta para o almoço. Puxa, que legal. Você começa a agradar a pessoa com coisas muito simples. Exercitar essas gentilezas vai quebrando as resistências e o outro vai se sentindo chamado a fazer. Ah, mas se eu fizer, ele não vai fazer. Se ele não fizer, o problema é dele. O que não pode é você se contaminar com o desamor dele e se tornar também uma pessoa seca.
Se ele não dá, problema dele, você dê. Porque o papel é meu, eu estou na vida para aprender a amar e não para esperar que os outros me amem. O que diz na oração de São Francisco? Ó mestre, fazei com que eu procure mais perdoar do que ser perdoado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Então, não fique esperando muito que a pessoa entregue o que ela às vezes não consegue dar. Dê você, faça você, exercite você, liberte-se do desamor, liberte-se do não dizer que ama, liberte-se de não fazer aos outros as pequeninas gentilezas que a gente pode fazer. E você vai ampliando essas gentilezas com o tempo. Você vai sendo mais carinhoso, mais atencioso, mais cuidador. Vai fazendo uma movimentação e o lar vai se enchendo de energias positivas. É essa caridade que nos conecta ao divino, que nos conecta ao sagrado, ao especial em termos de vida. Se você não faz isso, você condena a família a viver um ambiente de jogo, de troca. Eu não faço porque ele não faz, como ele não faz, também não vou fazer. E aí a gente fica brigando, e todo mundo sofre. A gente se condena a sofrer. A gente cantava isso na cantiga de roda quando era menino e não entendia. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O que aconteceu? O cravo saiu ferido e a rosa despetalada. E nós continuamos fazendo isso, apesar da canção de roda nos dizer que isso não dá certo. Então, o chamamento do Espiritismo é para que a gente faça um movimento diferente. Que a gente saia desse círculo vicioso de mágoas recíprocas e inicie, sim, dá para iniciar um momento de não agressão, de não revide. Faça isso, dá para fazer. Ah, mas ele não me ama, então ame você. Ah, mas ele me agride, não agrida você. Faça um pacto de não agressão. Faça um pacto de fazer pequenas gentilezas e um pacto de não agressão, que naturalmente as coisas vão começar a se reacomodar dentro de casa. Não devolva, não faça chaveco, não jogue sarcasmo para a pessoa, não fique fungando perto dela, mas faça um pacto com você mesmo. A partir de hoje eu não vou agredir. Já é uma forma da gente progredir. E pequeninas gentilezas acontecendo, você vai começando a fazer as leves transformações do lar para que novas emoções comecem a ser percebidas. As ocitocinas vão começar a acontecer. A caridade, de maneira muito sutil, vai abrindo os canais da gente se sentir bem, se sentir feliz, sentindo mais leve, vamos conseguindo fazer mais o bem, mais o bem, mais o bem, e a gente vai saindo dos processos de depressão e vai, ao mesmo tempo, também harmonizando os nossos ambientes domésticos. Nossas almas estão presas, estão cativas e precisam ser libertas do fenômeno do sofrimento que nós nos encontramos. Nós estamos como que aprisionados, presos dentro de uma circunstância em que as nossas vidas precisam de um sopro de renovo. E por conta disso, é preciso que nós nos voltemos para essa releitura da vida de uma forma mais doce, procurando o exercício da fé através da caridade para que as nossas almas se libertem. Eu poderia dizer muitas coisas no sentido do quanto é importante a gente fazer essas questões para que nós nos libertemos, para que nós nos desamarremos, para que nos salvemos dessa loucura que nós nos encontramos. Mas eu posso resumir isso tudo numa única frase: fora da caridade não há salvação. Façamos isso e experimentemos uma vida nova pelo dom de verdadeiramente amarmos e sermos felizes. Então vamos orar. Senhor, nos trouxeste de volta para a vida física e depositaste em redor das nossas almas antigos amores, antigos afetos de longas eras, que novamente participam conosco do nosso ambiente doméstico. Trouxeste essas almas para próximo dos nossos corações.
para que fortalecêssemos os nossos sentimentos de amor e para que nos aproximássemos ainda mais de Ti, pelo dom de exercitarmos a Tua essência, o sentimento que Te define por excelência. Mas, ao mesmo tempo, colocaste em redor dos nossos passos outras almas que vêm do nosso passado longínquo, das histórias mal resolvidas, dos dramas mal solucionados do ontem e que agora aportam bem pertinho de nós para que aprendamos a viver o amor que Tu nos convocas. Por isso, Senhor, é que nós estamos diante de Ti, para Te pedir que Tu nos ajudes a utilizarmos o amor que já temos dentro de nós, para lançarmos mãos dos sentimentos que já possuímos e assim aplicarmos nessas relações fragilizadas pelo desamor, a fim de que as nossas almas se encham do Teu envolvimento com as nossas almas. Deixa-nos, Senhor, sentir a Tua presença divina invadir os nossos lares nesse momento, através dos nossos mentores, derramando bênção e paz em todos os espaços em que nos movimentamos, dando aos nossos corações a lucidez, Senhor, de que as nossas almas podem fazer mais do que fazem, de que os nossos corações podem amar mais e de que podemos ser mais efetivos na transformação nossa através da vivência de tudo aquilo que nós já sabemos. Por isso te rogamos que fortaleças em nós os bons propósitos, que estimules em nós o verdadeiro desejo de sermos de fato úteis ao que vivemos. Não deixa mais, Senhor, que nós nos percamos mais uma vez com os familiares que Tu nos deste, para que as nossas almas continuem a se sentir chamadas pela Tua lei a viver a caridade plena no espaço estreito das paredes do nosso lar, para o desabrochar definitivo do amor verdadeiro. Deita as Tuas bênçãos assim sobre todos os nossos familiares, indistintamente, os nossos amores e os nossos desamores, aqueles a quem temos mais facilidades e aqueles que ainda nos são mais difíceis. Ajuda-nos a nos congraçarmos em toda da Tua palavra e a olharmos deles como uma grande oportunidade de libertação dos nossos corações. Ajuda-nos a orar por eles. Ajuda-nos a pedir que eles se equilibrem. Ajuda-nos a pedir verdadeiramente para que eles estejam em paz, Senhor. Dá-nos a condição de nos libertarmos do nosso desamor, da nossa indiferença e consagra os nossos corações ao propósito superior de decidirmos de fato promovermos a mudança que precisamos em nossas vidas, nos atos simples, das singelas gentilezas, do dom de não agredirmos, de não revidarmos, mas de nos prepararmos para sermos efetivamente lidadores da Tua causa, do lar que Tu nos concedeste. Abençoa as nossas tarefas do Evangelho do Lar, Senhor, e protege os nossos corações, para que a graça da Tua luz se faça presente nas nossas residências e os nossos lares se encham da Tua presença de luz em todos os momentos das nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, e nos abençoa nos nossos propósitos de mudança.